amigos aqui do canal do YouTube. Pois é, o ano começou para a seleção brasileira em busca da Copa do Mundo de 2026. Mais uma vez o Brasil ficou abaixo do que se espera, porém dessa vez conseguiu ganhar. Vitória importante em Brasília contra a Colômbia, 2-1, gol de Rafinha e também do Vinícius Júnior, né, que a torcida bota muito a fé nos dois, mas ficou faltando aquele algo a mais. Aquele algo que o torcedor brasileiro ficou muito tempo acostumado. É isso mesmo, meu caro Paulo Pereira. Diga aí o que você achou da partida de ontem e o que essa seleção ainda precisa para convencer e dar confiança ao torcedor. É uma pena, né? O Brasil, ele faz o gol muito no início da partida, o pênalti foi legítimo, na minha opinião, muito bem batido, né? Perna canhota, como sempre, o Rafinha, goleiro num canto, bola no outro, que não deixa margem à dúvida, né, da competência que o Rafinha tem batendo, quinto gol dele nas eliminatórias, jogador que está arrebentando no Barcelona da Espanha, mas assim, a seleção, ela não tem tempo para treinar, esse é um problema seríssimo, né, que os jogadores vêm de fora, na sua maioria. Então, essa falta de treinamento talvez seja o maior problema para qualquer treinador que ouse dirigir a seleção brasileira. Eu gosto muito do Dorival Júnior, acho que o Dorival é um técnico extremamente competente, mas para dirigir clubes. Aí você vai falar, pô, mas seleção, se ele dirigir clubes. É porque assim, o Dorival, ele tem títulos em praticamente todos os times que ele dirigiu. Por onde ele passou, ele levou o time a campeão. Inclusive algumas equipes cujas diretorias tinham algumas pessoas que eram favoráveis ou não. Mais recentemente nós tivemos esse episódio no Flamengo, né? O Clube de Regatas do Flamengo do Rio de Janeiro. E ele foi campeão. Então, assim, não é que lhe falte cabedal para dirigir uma seleção brasileira. Acontece que quando ele chega na seleção brasileira, ele pega um trabalho horroroso feito pelo Fernando Diniz, que para muitos era um inovador no futebol. Mas o tempo se encarregou de dizer que de inovação ele não tinha absolutamente nada, porque o que ele implantou na seleção foi o mesmo que ele fez em clubes, que nada mais é do que uma experiência, uma tentativa de experiência, né? No sentido de correr risco o tempo todo. E o futebol não dá para correr risco. Haja visto o que aconteceu ontem, não é? No momento em que um jogador como o Gerson se contunde e é obrigado a sair, você coloca um outro atleta que não está tão apto assim a jogar na seleção, tem poucas partidas pela seleção nacional, e aí ele toca dentro da área pequena, pô. E aí alguém toca na bola, sem falta nenhuma, ele vai ao solo e o adversário faz o gol. A Colômbia tem sido um adversário extremamente sério nos últimos anos, não é? Ela tem bons jogadores de muito quilate técnico, nível bom, muita garra. E tem aquela famosa manha que eles utilizam, né? Qualquer coisinha, nossa, eles se jogam, rolam no chão. Eles adoram pisar no peito do pé do adversário. Mas quando alguém dá um pequeno toque neles, eles já... É aquela coisa. Né? O Rames Rodrigues, por exemplo, foi ontem, usei ele bezer nesse sentido. Então, assim... eles têm muito essa manha, como quase todos os times sul-americanos o fazem. E muitas vezes a arbitragem ela não está a caráter. Ontem, por exemplo, a arbitragem era pequena para um jogo tão grandioso, né? Mas a despeito do que eu estava dizendo, às vezes eu imagino assim, ó, voltando na questão, me parece que às vezes o Dorival Júnior ele se torna pequeno para a grandiosidade de uma seleção, como a seleção brasileira pentacampeão do mundo. É a única seleção com cinco títulos mundiais, não é? Agora, nós temos algumas com 4, e aí você tem uma ideia do quanto é difícil, né, ganhar Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é um negócio rápido, então você precisa estar com um belo time, um time muito ajustadinho, bem treinado, o que nos últimos anos não tem mais essa coisa, né? Não tem mais essa... Até amistosos ficam difíceis, porque você tem aí as seleções jogando na Europa nesse momento, né? A Eurocopa, ela impede que os times sul-americanos... Liga das Nações. Liga das Nações, porque esses nomes vão mudando, né? É Liga das Nações, no caso. Então, assim, você percebe que essa falta de ter adversários de peso para treinar acaba atrapalhando de alguma forma
que a seleção ganhe um conjunto, né? Faça com que os jogadores treinem jogadas. Não tem uma jogada, pô, não tem nada. Então, o que o treinador da seleção conta? Com a habilidade de cada um em clubes. E ontem, por exemplo, o Rodrigo deixou muito a desejar. O Rodrigo joga muito mais do que jogou. Agora, ele estava na posição certa? Não sei, cara. De repente, não é ali aquele lado que ele gosta de jogar. De repente, ele joga de uma outra maneira. Eu vejo que ele gosta de cair mais para o lado esquerdo. Só que você tem o Vini lá. O Vini, por exemplo, podia ter feito 2, 3 gols ontem. Batia, na hora que tinha que bater, ele usava mais um drible. Sabe, falta. E na hora que ele bateu, você vê que ele bate de fora da área, tem um leve desvio, é verdade, mas foi um golaço. O gol que, graças a Deus, deu a vitória e colocou o Santos, aliás, a seleção brasileira, na segunda colocação. Então, tudo isso para dizer o seguinte, sinto que nós temos uma seleção com alguns jogadores razoáveis, talvez faltem alguns que ainda não tiveram a devida oportunidade, mas um treinador que se sente pequeno. Não é que ele se sinta pequeno, é que eu imagino que ele esteja pequeno para a grandiosidade dessa seleção brasileira, né? A despeito desses caras jogarem tudo no exterior. Então, não é falta de assisti-los, de ver, de vídeo, não, acho que isso aí tudo ele faz. Mas não tem como, não tem jogada, não tem criação de nada. Fica sempre à mercê daquilo que os caras fazem nos respectivos clubes. Só que nos respectivos clubes, eles treinam, tudo que eles fazem é treinado. Então, eles conseguem fazer muito nos seus clubes. Já não conseguem fazer na seleção, porque na seleção são jogadores diversos. E aí não tem o mesmo treinamento, porque não é Real Madrid. Não é os clubes da Inglaterra. E aí fica mais difícil. Tem um outro detalhe também, já amarrando também com o que esperar do jogo da Argentina, é que parece que o Dorival, ele tá convicto de que tem que jogar com 9. Tem que jogar com aquele camisa 9 ali fixo para fazer aquele esquema de 4-3-3. Na sua visão, mesmo a gente não tendo aquele 9 assim, unânime, para dizer, não, esse é o cara, é o fazedor de gols. O Dorival não poderia adaptar, fazer um 4-4-2 ou um 4-3-3 sem contar exclusivamente com esse camisa 9? E outra coisa, contra a Argentina não tem o Messi, não vai ter o Lautaro Martinez, não vai ter o Dybala, que são peças importantes do setor ofensivo. Porém, tá com o Julián Álvares, tá com o Di Maria. Dá para ter alguma perspectiva de que o Brasil possa sair de lá de Buenos Aires na terça-feira com um resultado positivo, ou você vê que a dificuldade contra os hermanos tricampeões do mundo é a mesma? Eu acho que a dificuldade é tanto quanto com a Colômbia. A Colômbia evoluiu muito, ela dá muito trabalho para a seleção brasileira. Tem mais de 10 anos que o Brasil não consegue mais golear a Colômbia, por exemplo. Agora, a Argentina é sempre aquele osso duro de roer. E jogando em casa, com o apoio da sua torcida, é evidente que o jogo se torna tão difícil quanto foi o jogo contra a Colômbia, e mais, talvez até mais difícil. Por quê? Porque a Argentina, última campeã do mundo, tem o mesmo técnico, manteve todo aquele esquema de trabalho. E esses caras, por incrível que pareça, eles têm já, em função da conquista da Copa do Mundo, eles têm mais ou menos ali um esqueminha de jogo, que talvez seja alterado pela razão principal que você acabou de colocar, que Lionel Messi não estará no jogo. E é uma peça que vai fazer falta, porque o Messi ainda está jogando, se não com a mesma velocidade, ainda com aquele... Até porque a idade vem para todo mundo. Mas o Messi é o Messi, num lance o Messi pode decidir. E ele não vai estar em campo, o que de fato deixa a Argentina com um pouquinho menos de possibilidade. Mas... não dá para dizer assim, não, a Argentina não tem méritos para ganhar do Brasil. Tem porque joga em casa, vai ter o apoio da sua torcida. E aí é o Brasil que tem que apresentar um jogo maior, melhor do que o que apresentou contra a Colômbia com o apoio da sua torcida. O Brasil teve muita dificuldade. Fez um gol, tinha que tentar fazer um segundo. Quem sabe até um terceiro, aproveitando do momento. Só que o Brasil começou a deixar a Colômbia jogar, e aí o que se viu foi uma Colômbia que passou a dar a mesma dificuldade que o Brasil deu. O Brasil teve só uma coisa de boa. O Brasil deu muita dificuldade. Durante uma boa parte do jogo, primeiro tempo principalmente, ela deu uma dificuldade muito grande para a Colômbia chegar até o gol brasileiro. No entanto, quando chegou,
aí a coisa complicou muito, muito, porque o Brasil teve sérios problemas com bolas atrasadas, e eu não gosto disso. Eu acho que ela é sempre lances perigosos. E o gol que nós sofremos foi em função de um jogador que tinha acabado de entrar e que não está acostumado a jogar na seleção. Então, aquilo ali pesou. Mas, felizmente, o Vini conseguiu fazer um gol maravilhoso, que deu uma vitória. O Brasil precisava muito da vitória ontem, ela chegou. E eu acho que essa vitória pode ajudar no emocional da seleção para o jogo contra a Argentina. Então, se tem alguma coisa que eu acho que pode ajudar, é essa grande vitória diante da Colômbia. Chegar lá com vontade de quero mais, mas jogando do começo ao fim, certo? Com o mesmo empenho, a mesma garra, a mesma determinação, a mesma luta. E alguns que não jogaram aqui, no Mané Garrincha, como é o caso do Rodrigo, o Rodrigo não jogou praticamente nada. Que voltem a jogar, que voltem a desempenhar. Lembrando que o Brasil não vai ter um zagueiro, né, o Magalhães, né, sobrenome Magalhães. O Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães não joga porque recebeu o terceiro amarelo. O Gabriel também não jogará porque recebeu, meio-campista, não jogará também porque recebeu o amarelo. E é possível que o nosso goleiro Alisson não jogue. O Alisson que quando joga com a camisa da seleção também, amigo, sempre tem alguma coisa complicado, né? O Brasil, assim, não sei, ele parece que não rende na seleção aquilo que ele... Pô, eu vi apresentações deles recentes aí que ele comeu a bola, cara. Saiu do gol, socou. Ontem ele tomou um gol, infelizmente foi anulado porque houve uma falta, né? Mas se o árbitro não vê o lance, né, que houve um empurrão ali, ele teria sofrido um gol totalmente bobo e embaixo do pau. O Alisson é goleiro, melhor goleiro do mundo, já foi em várias ocasiões e está a ponto de ser eleito de novo o melhor do mundo. Não pode, quando enverga a camisa de seleção, jogar um futebol tão pequenininho como tem jogado. Eu não sei, parece que ele treme, parece que ele pesa. Não sei se é só eu que tenho essa visão, ou se o amigo telespectador, o youtuber, enfim, pensa assim como eu. Na seleção, ele parece não render aquilo que ele rende nos clubes lá fora. Infelizmente. Se foi preciso nessas análises todas, né? Realmente isso, né? E agora a gente vai esperar, né? O duelo contra a Argentina, se podemos ter um sinal de melhora ou se vai continuar aquela mesma insegurança, mesma incerteza de esperar do Brasil. Pelo menos que o Brasil possa, em solo argentino, arrancar o empate que garanta o time ali no G4, já direto para a próxima fase. E a gente vai acompanhar aqui tudo no Esporte por Esporte. Você fique ligado, acompanhe aí no Esporte por Esporte, aqui também no meu canal do YouTube. A melhor opinião, a melhor informação é aqui.